Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como sempre, a gente deixando uma mandala para você desenvolver seu autoconhecimento enquanto você assiste o vídeo. O conhecimento é a busca de nós mesmos, que nos leva à descoberta e isso nos dá luz. O que a gente descobre é o que a gente não sabe sobre nós mesmos. Isso nos leva à compreensão de nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. E nos leva à compreensão do nosso passado, do nosso presente e ajuda a gente a construir um futuro melhor. A gente não tem consciência muitas vezes dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos comportamentos. O conhecimento leva a gente a perceber essas coisas que a gente não sabe e que são muito comuns, e é muita coisa que a gente não sabe sobre a gente mesmo. E é muita coisa que a gente faz sem perceber. Por exemplo, a pessoa que quando está frustrada, ela briga, ela joga raiva em cima dos outros. E é muito comum ela não perceber que faz isso. E a entonação de voz dela, o que ela está fazendo com o outro, jogando essa energia agressiva em cima do outro, a pessoa não percebe, mas é muito comum. Quase todo mundo joga frustração em cima dos outros e não percebe. Uma outra coisa que mostra que a gente não sabe certas coisas sobre a gente é, por exemplo, você pergunta para uma pessoa chata, Você é chato? A pessoa diz que não. Ninguém se acha chato, Porque é desagradável a gente se achar chato. Porém, se a gente descobrir que a gente é chato e o porquê que a gente é chato, a gente consegue mudar. A gente vai percebendo e vai mudando. O autoconhecimento, o fato da gente tomar consciência já vai mudando a gente. Mas muitas vezes é preciso a gente fazer um esforço para fazer as coisas diferentes. Criar novos hábitos e novos comportamentos. Isso também é transformação e evolução também. É uma evolução do que a gente é por dentro. É uma evolução espiritual. Espiritual é o que está dentro da gente. Por isso, o que importa é o que está dentro. Por isso que o nosso autoconhecimento liberta a gente. Liberta a gente do que não faz bem pra gente. Do que a gente faz e dá errado. De como a gente sente e pensa e podemos sentir melhor. Porque quando a gente não sabe sobre a nossa vida, ela se torna mais limitada. Ao mesmo tempo que se a gente sabe das coisas, a gente cria recursos para construir uma realidade melhor para a gente. Quando a gente não se conhece, a gente tem uma distância da gente com a gente mesmo. E as coisas que fazem a gente feliz é o que está dentro da gente. E é a gente descobrindo essas coisas que a vida vai se tornar melhor. Quando a gente não se conhece, a gente não sabe por que a gente tem certas ações e reações e não percebe essas ações e reações. Muitas dessas ações são prejudiciais para a nossa vida. Por exemplo, a pessoa que é muito ciumenta, que não deixa o outro sair, não deixa o outro fazer nada, ele muito provavelmente vai perder essa outra pessoa, porque a pessoa tá ruim do lado dele, tá presa, ela não pode sair, não pode fazer as coisas. Muitas vezes a pessoa não percebe que ela faz isso. Então, o autoconhecimento ele nos aproxima da gente, com a gente mesmo, do que existe dentro da gente. Muitas vezes o que está fora da gente mostra pra gente o que existe dentro da gente. Por exemplo, comportamento de orgulho, quando uma pessoa quer se mostrar, quer se sobressair sobre os outros, quer mostrar engrandecimento. Quando ela faz uma atitude que demonstra o engrandecimento dela, ela pode perceber que existe orgulho, que existe uma vontade de se engrandecer através de um comportamento de se engrandecer. E é por isso que quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente pode enxergar a gente mesmo. E esse é um dos motivos porque é tão importante a gente se relacionar. Fora que essa é uma necessidade extremamente importante para o ser humano. Se a gente vive sob a influência do que existe fora da gente, a gente vive sobre as influências do mundo. Só que se a gente vive sob a influência do que existe dentro da gente, a gente tem influência de nós mesmos. Porque o que a gente está dentro da gente. Isso leva a gente a ter autenticidade. E quando a gente vive sob influência externa, a gente faz o que o mundo quer e o que os outros querem. E não necessariamente isso é uma coisa boa pra gente. Geralmente não é, Porque a gente só é feliz quando a gente vive pro que existe de bom dentro da gente. Quando a gente não vive sobre a nossa influência, a gente sente vazio interior. Diferente de quando a gente vive sob influência da gente, a gente se sente mais completo. E quando a gente não é o que a gente na verdade, isso gera muitos problemas, Quando a gente não é autêntico, quando a gente se vive sob as influências do mundo. Isso pode gerar angústia, depressão, toque, piorar o quadro clínico que as pessoas têm sobre alguns problemas. Isso são sintomas, e sintomas que geram sofrimentos e transtornos, coisas ruins que a gente não quer. E a forma da gente curar essas coisas é justamente o autoconhecimento.
Quando a gente não se conhece, é muito fácil errar na vida. Porque a gente não tem consciência das coisas que a gente faz e do que essas coisas causam, podendo fazer a gente muitas vezes perder e cair. E assim a gente não sabe as causas do que a gente faz, e consequentemente a gente não sabe lidar com a vida. E quando a gente não se conhece, a gente não sabe o porquê das coisas acontecem na nossa vida. A gente simplesmente vive, mas sem saber das coisas. Que a vida tem um sentido maior, porque dentro da gente tem os sentidos das coisas que a gente faz que tocam a gente. E aí fazer essas coisas que tocam a gente dá mais felicidade pra gente, nos completam mais. E quando a gente tem consciência, né, quando a gente tem autoconsciência, a gente sabe o que deixa a gente feliz. Isso é um contato com o nosso interior, com o nosso coração, que é a real fonte de sabedoria. E isso diversas religiões ensinam, né, que a intuição, que é o que a gente tem que escutar que é bom, é o nosso coração, que nos leva para onde a gente fica feliz. E se transformar é a gente se transformar em ser mais a gente mesmo. Libertação do que o mundo, do que os outros criaram pra gente ser o que a gente é de verdade, do que não tem a ver com o nosso interior, do que não nos preenche, do que necessitamos. Quando a gente se conhece, a gente tem que se aceitar como a gente é. E isso é um antídoto para muitos tipos de sofrimento. O autoconhecimento ele faz a gente percorrer um caminho que tenha mais sentido pra gente, que tenha a ver com o que a gente é ou com o que a gente escolheu ser. Não de acordo com as influências externas, não de acordo com o que o mundo diz que é bom pra gente, mas que nem sempre o que o mundo diz que é bom pra gente é. O que é muito comum é que as pessoas busquem em comportamentos e atitudes sem saber, mas é uma fuga para as coisas que ela não quer enxergar na vida, que muitas vezes, se ela enxergar, vai mudar a vida dela muito para melhor. O autoconhecimento faz a gente ver as nossas causas nos nossos comportamentos. E a gente enxergando isso, a gente pode agir de forma melhor. E o que existe dentro da gente? Existem medos, desejos, culpas, pensamentos, emoções, sentimentos, crenças, frustrações, orgulho, vaidade, virtudes, desejos, sonhos e um monte de coisa a mais. Quando a gente se autoconhece, a gente enxerga a nossa essência. A gente também vê como o outro vê a gente e como a gente se vê. Com isso, a gente sabe onde a gente se encaixa no mundo e onde a gente pode melhorar e onde a gente pode... O conhecimento, ele melhora todas as áreas da nossa vida. Nos relacionamentos, no trabalho, até mesmo para a gente se divertir. Até mesmo nos esportes e nas finanças. Ele costuma prevenir bastante, não totalmente, mas prevenir muito doenças emocionais. Que ele melhora toda a noção que a gente tem da vida. É como se diz, né? A vida não vem com manual de instruções, né? Mas o nosso autoconhecimento é como se fosse o manual de instruções da vida. E por isso ela ajuda também a gente a achar nosso propósito na vida. Então o autoconhecimento melhora nossos pensamentos e sentimentos e dá mais consciência pra gente. Como, por exemplo, conhecer nossos limites. Quando a gente se coloca como vítima, a gente não tem o poder na nossa mão de mudar, né? Afinal, a gente é só uma vítima, né, de um acontecimento. Mas quando a gente joga a responsabilidade pra gente do acontecimento, aí sim a gente tem autonomia para mudar o que está acontecendo. Por isso é tão prejudicial a gente se colocar como vítima. O conhecimento é uma descoberta constante da gente mesmo. Até mesmo para sempre, para até o final da nossa vida. E a gente conseguindo a iluminação, a gente vai continuar se descobrindo também, porque o autoconhecimento continua sempre. A psicóloga Adriana Cubas, ela coloca algumas questões para ajudar a gente no nosso autoconhecimento. Ela lança o questionamento, né? Eu estou feliz com a minha vida? Eu faço o que gosto? Eu faço escolhas baseadas no que é melhor para mim ou no que os outros acham que é melhor? Ou no que os outros querem que eu faça? Eu estou vivendo a minha vida por mim ou pelos outros? Evoluir é abrir a nossa mente, é fazer coisas novas, diferentes, adquirir novas habilidades. É que nem na religião, né? Por exemplo, na Umbanda, você começa como cambono, mas depois você vai como médium. Depois você vai aprender coisas novas como médium. E você sempre tem que estar aprendendo coisas novas, não fazer sempre o mesmo, para você sempre estar evoluindo, né? E a nossa vida, a evolução é assim também. No profissional, nos nossos amigos também. Aprender coisas novas, ter mudança de atitude, ter habilidades novas, tudo isso é evolução. Tem pensamentos que limitam essa nossa evolução, né?
a gente fazer coisas novas. São pensamentos limitantes. E é justamente isso que a gente tem que evitar, não ter esses pensamentos limitantes. E sim buscar mudança de ação e de pensamento. E evolução é sempre ir para o melhor. Sempre ir para uma coisa mais positiva, que traga coisas melhores para a gente, principalmente nas nossas emoções e sentimentos, que é o que traz a felicidade. A felicidade é a gente sentir coisas boas. Isso tem níveis que vai até o infinito. Por isso que a evolução é eterna, é a gente cada vez melhorando nossos sentimentos. E quando a gente faz as coisas iguais, a gente não está evoluindo. A gente tem que entender nossos pensamentos, nossas emoções, nossa fala e nossas ações. Não existe uma mágica da gente ganhar autoconhecimento do nada, né? A gente precisa ter as ações certas que trazem o autoconhecimento. Seja na lei de atração, ou seja nas milhares de práticas ou de terapias que existem para o nosso autoconhecimento. Aqui a gente vai recomendar o site Espiritualismo Uno, que contém na seção de práticas muitas práticas para o autoconhecimento e algumas muito fáceis, umas muito boas e que, usando a lei de atração, atingem o nirvana, né? Porque a lei de atração, ela traz um milagre pra gente, se a gente agir da forma certa para conseguir essas coisas. Mas para isso a gente precisa acreditar, e para isso no site a gente disponibiliza mandalas pra gente acreditar na lei de atração. E se autoconhecer é a gente aprender a lidar com a vida. É para isso que a gente encarna e é para isso que a gente se trabalha. Uma terapia com psicólogo traz autoconhecimento, terapia floral, homeopatia, acupuntura, essas são as formas terapêuticas de autoconhecimento. Também existem outras como meditação, yoga, tai chi chuan, frequentar uma religião, praticar magia da luz, ser um médium do bem, fazer caridade, seguir as orientações boas, de boa conduta, de fazer o bem, de não fazer o mal. Tudo isso são coisas que trazem um autoconhecimento pra gente. Então você está mais que convidado a conhecer o nosso site espiritualismouno.com.br para você ver as práticas de autoconhecimento, né? E a gente também, aqui no canal do YouTube, né? A gente também deixa, cada vídeo que a gente faz, a gente deixa mandar lá para o autoconhecimento. Então você assistindo nossos vídeos, você também vai obter o autoconhecimento. Seria interessante para isso se você se inscrevesse no canal e ativasse para receber as notificações, para aproveitar as oportunidades de assistir os vídeos que você se interessar e desenvolver seu autoconhecimento fazendo isso. O caminho mais poderoso para conseguir a iluminação é a lei de atração. E também a gente recomenda muito o apego emocional. Muitas pessoas no passado elas atingiam a iluminação se apegando ao emocional delas. E como o nosso emocional se trata de sentir coisas boas, então é uma coisa que vai deixar a nossa vida mais feliz também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Fiquem com luz, seres de luz. Um grande abraço, namastê e ganchô!